Alunos do sexto ano, quem fala com vocês aqui é o professor Ronan e a gente vai introduzir e finalizar o nosso capítulo 4, o último capítulo, né, da nossa NT2 do primeiro bimestre, o capítulo derradeiro, né, que trata-se dos primeiros povoadores da América, os primeiros habitantes da América. Mais precisamente, pessoal, os primeiros do Brasil, né? Bom, galera, é sabido que a vida surgiu na África. Se a gente for lembrar aí do nosso capítulo anterior, nós vimos que os fósseis mais antigos do mundo encontrado surgiram na África, ok? Então, a gente vai estudar nesse capítulo como houve essa locomoção, como eles saem da África e vão chegar nos outros continentes. E, como a gente citou, o nosso objeto direto aqui seria o Brasil, ok? Bom, pessoal, é importante a gente frisar que esse fóssil aí não foi o primeiro fóssil encontrado, foi o fóssil mais antigo encontrado, né? Então ele foi encontrado na África e ele foi montado aí desta maneira que vocês estão vendo. Depois que ele foi encontrado e montado, estudiosos descobriram que tratava-se de uma mulher, né? E depois disso eles descobriram também que era a mulher que viveu há mais tempo no mundo de todos os outros fósseis encontrados. Essa mulher viveu há 3 milhões e 200 mil anos atrás, ok? E aí, pessoal, os cientistas que estavam nesse acampamento onde descobriram essa mulher deram o nome dela de Lucy. Bom, duas questões aqui é importante a gente salientar. Por que eles tiveram a certeza de que tratava-se de uma mulher? Bom, primeiro, pessoal, por causa do osso da bacia. O osso da bacia de uma mulher, ele é mais largo, né, por conta da questão da gestação, para melhor acomodar o embrião, o feto, o bebê, né? Então, por essa circunstância, o osso aí da bacia ele é diferente em relação ao homem, né? E o porquê deram esse nome de Lucy? Galera, o nome de Lucy foi dado porque eles nesse acampamento, né, por tratarem de cientistas ingleses, eles gostavam de rock e uma das melhores bandas de rock do mundo chama The Beatles, né? Os Beatles. Eles estavam escutando os Beatles, uma banda de Liverpool. E, pessoal, a música em questão que eles estavam escutando chamava-se, ou chama-se, melhor dizendo, Lucy in the Sky with the Diamonds, né? Lucy in the Sky with Diamonds. Né? Então, por conta do nome da música, Lucy, né? Eles deram um nome aí para essa ossada encontrada, né? Para esse fóssil mais antigo encontrado aí. Então, pessoal, nós agora sabemos que Lucy é o fóssil mais antigo encontrado no mundo. Por enquanto, não tem nenhum mais antigo que ela. Então, como Lucy ou seus sucessores saíram, né? Como a espécie se propagou para o mundo? Tem duas hipóteses, pessoal. Uma aí representada pelas setas vermelhas, que é a hipótese dela tá saindo das gerações estarem saindo por terra, e a outra, pessoal, é a seta amarela, né, deles estarem indo por mar, né, pelo Oceano Pacífico. Então, essas duas hipóteses são aceitas hoje em dia. E a gente vai mostrar para vocês agora quais os detalhes de cada uma dessas duas hipóteses do ser humano ter saído do continente africano e ter ido para os outros continentes e, no nosso caso, para a América, certo? Bom, a primeira hipótese, pessoal, que nós iremos levantar será mostrada aqui, ó, no nosso centro do mapa. Nós temos aí o continente africano. Ou seja, então nós já estamos partindo do pressuposto que a vida saiu dali. Bom, pessoal, a primeira hipótese, a gente vai falar da hipótese por terra. Então, ao sair da África, a gente lembra que no Paleolítico, que foi o que a gente estudou anteriormente, né, no Paleolítico,
o homem ele era nômade. Então, quando a coleta ou a caça ia rareando, ele ia se mudando constantemente, buscando novos locais. Então, nenhuma dessas mudanças, eles partiram em direção ao Oriente Médio, okay? Que aí está representado ali pelaquela parte laranja, que é o Oriente Médio é parte da Ásia, né? Bom, aí pessoal, vai ter dois caminhos a seguir. Nesse caminho terrestre do Oriente Médio, ele seguiu para o norte da Ásia, que é o que a seta está mostrando aí. Na segunda hipótese do Oriente Médio, ele vai descer para o sul da Ásia. Depois a gente vê essa hipótese lá. Então, pessoal, nessa migração aí, ó, da África e para o norte da África, eles chegaram aqui ao extremo oriente, né, da Ásia aqui. Só que aqui, pessoal, como a gente sabe, o mapa para vocês aí na tela, ele está de forma plana. Mas nós sabemos, segundo a teoria lá de Cristóvão Colombo, que o mundo é redondo como uma laranja. Então, esse extremo oriente aí, onde a seta está nos mostrando, ele fica muito próximo, bem próximo aqui do extremo ocidente ali, aquele outro canto amarelo ali da América do Norte. Esse verde claro aí é a Sibéria, na Rússia, e o amarelo ali é o Alasca, que pertence aos Estados Unidos, certo? Então, pessoal, quando ele chegou aqui na Sibéria, eles atravessaram em pequenas embarcações até chegarem aqui no Alasca e introduziram aí na América do Norte. E quando eles chegaram na América do Norte, foi questão de tempo para eles chegarem até a América do Sul, mais precisamente chegar até o Brasil. Pessoal, é só uma questão de geografia interessante aí para vocês. O Alasca, ele pertence aos Estados Unidos, né? Ele fica acima do Canadá. Ele nem sempre pertenceu aos Estados Unidos, ele era da Rússia e foi comprado aí pelos Estados Unidos, ok? Então aqui, pessoal, ó, nós temos o extremo oriente juntando aí ao extremo ocidente pelo Estreito de Bering. O que é esse estreito, pessoal? A gente tem alguns estreitos no mundo, né? Estreito de Gibraltar, Estreito de Bering. Então assim, ó, é um pedaço de oceano que separa, né, dois continentes. Mas assim, se separar é bem próximo, é como se fosse um rio. Então aí dá para atravessar por pequenas embarcações. Então essa aí é a primeira hipótese, né? Eles chegaram até a América por terra, vindo da África, passando pelo Oriente Médio, pelo sul, pelo norte da Ásia, né? Até chegarem aí ao Estreito de Bering, onde eles atravessaram em pequenas embarcações da Rússia para os Estados Unidos, da Sibéria para o Alasca. E aí eles chegaram até a América e chegaram até o Brasil. Essa, galera, é a primeira hipótese. Já a segunda hipótese, a gente precisa voltar o nosso mapinha para a gente entender a segunda hipótese. Bom, a segunda hipótese, galera, também surge da África, também passa pelo Oriente Médio, mas como a gente falou, ao invés de subir para o norte asiático, eles desceram para o sul da Ásia e atravessando de ilhas e ilhas ali, eles chegaram até o continente roxo ali, que a gente chama de Oceania. Então eles chegaram até a Oceania. Já da Oceania, pessoal, eles foram navegando em pequenas embarcações de ilhas em ilhas, né, pelo Oceano Pacífico. Então eles saíram da Oceania, passando ali pelo famoso também geografia Cinturão de Fogo, né, até chegar aqui na América do Sul e mais precisamente ao Brasil, tá? Então essa aí é a nossa segunda hipótese. Então a segunda hipótese, galera, eles vieram por mar, pelo Oceano Pacífico. O ponto de origem deles foi a Oceania, né? O ponto de origem marítimo, porque o terrestre foi a África, né? E eles foram navegando de ilhas em ilhas em pequenas embarcações, até chegar aqui ao continente americano. Certo? Bom, pessoal, fósseis diversos foram encontrados na América, ok? Porém, o mais antigo encontrado na América foi esse aí, tá?
essa aí, pessoal, também trata-se de uma mulher e a gente já sabe o porquê que eles chegaram a essa conclusão, certo? E esse fóssil aí, pessoal, esse crânio, ele foi entregue para os ingleses fazer uma reconstrução, né? Bom, pessoal, quando os ingleses estudaram esse crânio, que esse crânio foi encontrado na região chamada de Lagoa Santa, que fica em Minas Gerais. Então, quando esse crânio foi estudado, e descobriram que tratava do ser mais antigo da América até então, deram o nome de Luzia. Por que deram o nome de Luzia, galera? Para homenagear Lucy, né? Como a gente falou, é o fóssil mais antigo da América, né? Então viveu há cerca de 11.500 anos atrás. E, pessoal, quando os ingleses estudaram, eles fizeram aí uma reconstituição, né? Uma reconstituição, não, melhor dizendo, uma reconstrução desse fóssil, né? Desse crânio. E aí, pessoal, os ingleses chegaram a esta conclusão aí, ó. Bom, galera, primeiro vamos começar com a notícia triste. Infelizmente, o crânio e a reconstrução feita pelos ingleses estava lá no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que pegou fogo. E, infelizmente, perdemos esse material histórico aí. A notícia boa é porque ele já tinha sido catalogado e digitalizado. Então, hoje você consegue imprimi-lo, né, da fonte original em impressoras 3D. Né, mas o original, o crânio, não temos mais, certo? Bom, pessoal, as características de Luzia se assemelham muito aos seres que viveram na África, né? Primeiro os olhos, né, grandes, né, bem arredondados aí, o nariz achatado e bem largo, os lábios carnudos, volumosos. Então essas características aí se assemelharam bastante aos seres nativos da África. Então, por isso que sabemos que trata-se de um descendente africano. Então, essas são as certezas que a vida começou na África e se expandiu para o mundo, ok? Bom, galera, essa daí é uma pesquisadora, arqueóloga, melhor dizendo, chamada Nied Guidon. Tá, uma cientista, e a Nied Guidon, em uma das suas andanças, em uma das suas pesquisas, ela contestou que Luzia tenha sido o ancestral mais antigo das Américas, porque Nied Guidon encontrou na cidade de São Raimundo Nonato, que fica no sudeste piauiense, né, do Piauí, ela encontrou vestígios de vida, tá, de presença humana, que são mais antigas do que Luzia. Os vestígios encontrados por Nied Guidon datam de 50 mil anos atrás, né? E aquela região explorada por Nied Guidon, estudada por Nied Guidon, virou um parque nacional, chamado de Parque Nacional da Serra da Capivara. Até hoje ele recebe visitações, tá? Vale muito a pena quem estiver perto ali da região conhecer um pouco da nossa história, né? Bom, galera, e aí? O que Nied Guidon descobriu ali na região do Parque Nacional da Serra da Capivara? Ela descobriu que havia carvão, havia resquícios de pedra lascada na região que datava mais de 50 mil anos atrás. Só que ela não encontrou resquícios humanos. E isso, pessoal, gera críticas de cientistas pelo Brasil e pelo mundo afora. Bom, quem não concorda com Nied Guidon alega o seguinte, que pedaços de carvão pode ter sido feito por fogueiras naturais. Imagina, o raio caiu, causou um incêndio natural naquela região e o carvão ficou ali. Então, por essa razão ali, o carvão teria mais de 50 mil anos. Não quer dizer necessariamente que tenha sido um ser vivo, um ser humano que tenha feito uma fogueira. E os resquícios de pedras lascadas que ela encontrou também alegam, né, que pode ter sido também raios, trovões, chuvas que possam ter rompido pedras de rocha, né, e lascado essa pedra, né? Um raio pode ter quebrado um pedaço de uma rocha e lascado essa pedra aí, não necessariamente presença humana, tá? Então esse aí é o
o contraditório das pesquisas de Guidon, certo? Galera, nesse momento eu ia passar um vídeo para vocês, mas eu já estou alguns dias tentando gravar essa aula, já gravei umas 5 vezes e ela não está gravando. Infelizmente eu acredito que é porque o vídeo pesou muito essa gravação. Então eu vou dar uma sugestão do vídeo, uma pequena animação para vocês, mas infelizmente ele não vai poder fazer parte aqui da minha aula. A gente vai ter que dar sequência sem o nosso vídeo, certo? Os primeiros habitantes do Brasil, pessoal, eles eram caçadores e coletores, né? Daquele sistema que estudamos ali do Paleolítico, né? Então a gente vai ver quais são os 4 primeiros grandes grupos que viveram aqui no Brasil. O primeiro povo que a gente vai analisar, pessoal, é justamente o povo de Luzia, que é chamado de o Homem de Lagoa Santa. Tá? Que foi na região onde encontraram o fóssil de Luzia. Bom, pessoal, esse povo aqui viveu aí há mais de 10 mil anos atrás. Eles viveram há cerca de 8 mil a 4 mil anos antes de Cristo, nessa região de Minas Gerais aí, de Lagoa Santos. Uma característica deles é que eles eram baixos e magros. E outra coisa interessante que nós citamos é que além de caçar e colher, eles também comiam, se alimentavam de grandes animais mortos que eles encontravam nos rios, por exemplo. Se eles encontrassem, por exemplo, um boto morto, eles comiam, né? E aí a expectativa de vida deles, pessoal, na geografia é considerado bem baixa, né? Apenas 30 anos de idade, talvez aí pela má alimentação, né? O outro povo que a gente vai citar, galera, é um povo que viveu principalmente na região sul do Brasil, né? Que é o povo, o Homem da Flecha, ou também conhecido como o Homem do Umbu, né? Esse povo já era habilidoso, pessoal, com trabalho com pedras e até mesmo um trabalho com madeiras. Então ele desenvolveu esse pequeno objeto que vocês estão vendo aí, chamado de boleadeira. A boleadeira que vocês estão vendo aí, pessoal, ela está bem moderna, bem contemporânea, né? Chique, como diriam os outros aí, né? Mas assim, na verdade, a boleadeira desenvolvida por esse povo era feita por pedras, né? Tinha uma corda com 3 pontas e cada ponta com a pedra amarrada. E aí você segura em uma das pontas, gira como se fosse um laço e atira para você tentar atingir os animais que voam ou os animais que correm muito, os animais velozes, né? Então, essa foi a característica aí dessa boleadeira, criada aí pelo povo do Umbu. Então, eles eram habilidosos com esse trabalho aí, com pedras e com madeira também. Então, por exemplo, eles desenvolveram, aperfeiçoaram muito o uso do arco e flecha e aí dessa boleadeira, como a gente viu. Um outro povo curioso, pessoal, para a gente analisar e estudar também, é o Homem do Sambaqui. Esse homem do Sambaqui, pessoal, ele já era sedentário, eles viviam fixos nas regiões litorâneas, né, na praia. E a característica, pessoal, é porque se alimentavam de animais marinhos, principalmente da pesca, né, principalmente de peixe. E aí, pessoal, também eles se alimentavam ali daqueles musgo, né, aqueles caramujos que viviam nas conchas, e aí eles iam juntando essas conchas, eles iam empilhando essas conchas e viviam sobre elas. Essas montanhas de conchas que eles viviam, como a gente está vendo aí na imagem, é que são chamadas de sambaquis. Então, uma característica marcante desse povo, pessoal, é porque quando um membro da sua linhagem morria, quando um homem do sambaqui morria, eles faziam um buraco nesse sambaqui, né, nessa montanha de concha, enterrava lá o seu morto, né, os mortos, tampava com as próprias conchas e continuava vivendo ali sobre o sambaqui, continuava vivendo em cima desses sambaquis, né? Essa é uma curiosidade bem peculiar do povo dos sambaquis, certo? E para a gente finalizar, pessoal, essa aventura humana aqui no Brasil, na América, temos um homem chamado de cerambista. Viveu basicamente, não, viveu principalmente na região norte, né, do Brasil, norte, centro-oeste. Pessoal, esse homem desenvolveu uma habilidade com argila, com barro. E aí eles desenvolveram os primeiros jarros aqui da América. Qual era a importância desses jarros? Era conservar os alimentos.
Lembrando que nessa época não havia geladeira, então os alimentos estragavam mais rápido. Então os jarros serviram mais para adiar esse, né, estragar esses alimentos, para aumentar aí a conservação. Os primeiros jarros, pessoal, foram encontrados aqui. Os primeiros jarros não. Os jarros mais antigos da América foram achados no Pará e eles datam de mais de 5.000 anos atrás, tá? Então isso eu acho que esse povo também viveu há muito tempo aqui na América e no Brasil precisamente, ok? Bom, galera, então é isso. O capítulo é pequeno, ok? Espero que tenham entendido, gostado. Qualquer dúvida estarei disponível para vocês na plataforma, ok? Então até a próxima e a todos.